7 anos, milhares de mulheres impactadas e uma coisa que ninguém quer ouvir. Algumas coisas nunca vão mudar. Mas o que a gente faz com isso? Senhoras e senhores. Senhoras e senhores, a roda do Somos Madrastas está aberta. Esse é o nosso podcast e você agora entrou na roda. Vem. Eba! Não? Sim? Bom, vamos lá. Voltamos, né? A gente saiu de uma casinha de sapê, que era onde eu gravava os episódios do podcast. Primeiro eu gravei num estúdio, longe para um caramba da minha casa, na pandemia. Eu escrevia o roteiro, eu ia até o estúdio, eu não tinha uma pessoa que nem aqui nesse estúdio maravilhoso que tá ali cuidando. A pessoa que ficava no estúdio, ela ficava o dia inteiro fora fumando. Assim, cada um com suas, né, suas coisas, mas assim, eu ficava sozinha dentro do estúdio. Eu não sabia nem se estava gravando direito, mas assim, valeu a pena, foi um aprendizado. Aí eu pegava o material, eu mandava pra editora. Eu tinha que escutar se tava bom ou ruim. E eu tinha que falar com a editora do podcast. E aí depois eu tinha que pegar o arquivo, daí eu tinha que subir o arquivo no Spotify. E eu tinha que fazer até o. Sabe quando tem assim o nome do episódio? Eu fazia Toda edição. tudo. Toda edição, assim. Achei uma sacanagem, mas aprendi muito. Depois gravei uma temporada em casa. Também uma loucura. E aí, cheguei num ponto, assim, que eu falei, não quero mais podcast. Não quero mais falar com as pessoas. Não quero mais a minha voz ecoando nas plataformas. Quero ficar quieta. E teve um período aí, um ano e pouco, que eu me dediquei a outras coisas e deixei o Somos Madrastas um pouquinho quietinho ali. E aí a gente tem esse projeto que tem 7 anos e o podcast que teve alguns episódios, né? Algumas temporadas, vários episódios, na verdade. Até que uma louca me manda uma caixinha. Eu vou contar essa história. Me manda uma caixinha e fala assim: vamos voltar com o podcast. Eu, ai, gente, tá bom, vamos. Tipo assim, vamos porque você não sabe o trabalho que dá. Vamos porque você tá aí do outro lado do seu celular, tranquila, entendeu? E eu sei o trabalho que dá. Aí passa o tempo, ela vai lá e manda de novo. E o podcast? Aí ela me manda WhatsApp. E aí ela tenta muito fazer esse podcast voltar. Eu vou contar a história do... Vamos começar assim? Vai? Podemos? Podemos. Mas... Já apresenta e já conta a fofoca. Tá. E eu quero que você só fale quem é você. Aí Eu eu tô sou a chegando Marika agora. Mardelli, eu sou um monte de coisa. Mas eu sou basicamente uma doida que resolveu questionar a temática. Tá vendo como eu sou muito louca? Eu começo falando uma coisa, depois outra? Eu não tenho roteiro. Gente, o roteirista da minha vida, ele fica muito perdido. Eu sou a Marika Mardelli, eu sou uma mulher de 40 anos, perimenopauser. Tenho 2 enteados, 2 filhos, faço muita coisa ao mesmo tempo. Mas o mais importante sobre mim aqui é que eu decidi desafiar o estereótipo, desafiar o preconceito, desafiar esse jeito que as coisas sempre aconteceram. E esse podcast é mais uma forma de fazer isso. E aí, voltando, a moça que está aqui, tá? Aí ela falou assim, e ela ficou ali me pentelhando pra fazer esse podcast. Aí eu falei, moça, a senhora não sabe o trabalho que dá fazer isso. Aí ela falou, eu sei o trabalho que dá. E eu estou disposta a fazer o trabalho. Só que como ela não conseguiu a minha atenção, assim, no Instagram, nem no WhatsApp também, né? Eu não te dei bola, né, amiga? Ai, Nada. desculpa, Tudo vou pedir bem. desculpa em público. Tá perdoada. É que, gente, não, mas é que, sério, quanta gente fala comigo que eu quer sei. fazer coisa. Entendeu? Tipo assim, você pode tomar um café? Se eu fosse tomar um café com cada pessoa que tem uma ideia, por exemplo, gente, eu ia tomar café o dia inteiro, eu amo as pessoas, eu quero muito, mas assim, não dá, não cabe. Só que daí essa moça muito esperta, ela marcou uma sessão comigo. Então agora você se apresenta e você fala o que você fez pra isso aqui acontecer. Eu vou contar. Eu sou Vanessa Martins, gosto que me chamem de Van Martins. E trabalho com marketing, vendas, estudo comportamento humano há muito tempo. Sou bem apaixonada, assim, por como as pessoas se comportam na vida. E uso inclusive os enteados. Exatamente. Enteados, maridos e etc. Inclusive, isso eu uso muito para trabalho, né? Eu sou filha de empreendedores, então empreender para mim sempre teve muito na veia.
E isso tem a ver um pouco do que eu vou te contar agora, que é uma coisa também que eu aprendi com alguns mentores. Um deles, Dani Junco, que eu adoro. Você Ai, também. Dani Junco, maravilhosa! Maravilhosa. Beijo, Amo. Dani! A última vez que eu tive numa mentoria com ela, ela falou essa frase. E aí, tudo aquilo que eu já tinha entendido, eu falei, é isso, em outro nome. Que foi o que eu fiz com você, que é o quê? Cara, eu tinha... Primeiro que eu... Mari, eu acho que você deve saber, mas eu não sei se você mediu isso ao longo da vida. Quantos relacionamentos você preservou ao longo dessa sua jornada de 7 anos? Porque toda madrasta que tá aqui escutando em algum momento deve ter falado, eu vou pegar minha balinha e estou indo, né? E aí toda vez que eu escutava a Mari, eu falava, não, pera, dá pra fazer, dá pra ajeitar. Então é muito louco isso, então... Sim, inclusive meu marido, um beijo, amor, sabe. Beijo, marido. Marido, é nóis. Sabe que Mari que salvou nosso casamento algumas vezes lá no começo. Eu falava pra ele, não, sem a Mari eu não ia conseguir. Então, todo esse movimento conectou comigo e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com essa mulher. Essa mulher é muito incrível. Eu te admirava, ouvia você e falava, gente, eu tenho que estar do lado dela, eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer mais, quero ir pro mundo. Então, vamos fazer. E aí, te conheci num evento e fui vendo que Mari... Ela foi vindo. Fui chegando. E fui vendo que a Mari não tem realmente tempo para algumas conversas. E ela vai vivendo. E aí, isso que eu aprendi no mundo do empreendedorismo, Mari, que é... Quando um navio... Isso é uma frase da Dani Junco. Quando o navio tá navegando e você é um barquinho... Se você não conectar no navio e ir navegando junto... que maravilhosa! Isso que você fez! Você não entra. Então agora responde pra gente. Tu marcou o aconselhamento pra me convidar pra trabalhar? Não, foi uma forma pra me conectar um pouquinho mais. Comigo. Ai, que maravilhosa, eu foi amei. Assim, óbvio que eu queria falar com você no aconselhamento. Né? Não tô tirando o mérito do seu aconselhamento. Porque realmente, inclusive, tem coisa que você me falou lá que vai aparecer aqui. Vai aparecer. Mas eu falei, eu preciso ir me conectando aos poucos e mostrar que, assim, tá pronto. É só me conectar e vamos. Você não vai ter que parar o seu naviozão para o meu barquinho entrar. Mas fora isso, também tem um outro lado que é você não é só acoplar o barquinho, né? Que vai ser isso aqui, vai ser um podcast sobre madrastas e empreendedorismo. Não, tô brincando. Mas também vai... Ai, gente, vamos falar de tudo, né? A gente é tudo, né? Mas sabe que... Eu acho que tem isso, né? O acoplar. Só que esse acoplar... o barquinho tem que estar pronto. Então, quando você vem, você remove todos os meus obstáculos. E eu acho que isso é uma coisa importante, assim. Os obstáculos são... Eu sempre fiz tudo sozinha. Eu não sei fazer roteiro. Eu acho que você foi recolhendo os obstáculos e dizendo assim, eu vou remover todos os obstáculos e a gente vai fazer, né? Então, assim, um obstáculo, um estúdio ruim, longe, difícil. Aí ela acha um estúdio maravilhoso do lado da minha casa. Ela pegou o endereço da minha casa. Eu tenho que parar de bater na mesa, né? Senão dá problema. Ela pegou o endereço da minha casa pra marcar isso aqui, entendeu? Então... removendo os obstáculos e falando assim, tá bom, eu tô pronta, eu consigo carregar isso e eu tenho muito, como uma mulher branca, e acho que a gente também um dia vai chegar nesses temas, como uma mulher branca, gaúcha, com muitos privilégios, né? Eu tenho muito receio dessa temática, vocês viram, ela fez acontecer. Não é. Não é assim. Não. Mas a partir de um recorte, né, de acessos, porque se não existe acesso, não existe oportunidade. Então, a partir do recorte do acesso, então, partindo do lugar ali de que a gente tem o acesso, tem pessoas que têm muito acesso a mim e a gente nunca fez nada junto, a gente nunca transformou isso numa coisa como uma sociedade, como isso aqui. Então, acho que... tirando, né, com esse viés de raça, com esse viés de acesso, você olhou e falou assim, não, eu vou fazer. E se der errado, vai dar errado depois de a gente tentar fazer. Que não vai dar errado, tá? Isso aqui vai ser um sucesso, a gente vai ter 1000 patrocinadores. Exatamente. Nosso próprio estúdio, não precisa. A gente vai alugar essa sala aqui a semana inteira, vai ficar gravando, uma loucura. Mas é isso, vai, segue aí. Gente, queria fazer um aviso aqui, pega aquela câmera ali, foca em mim.
Ó, ela é a dona desse podcast, tá? Eu sou uma convidada. Eu vou estar aqui respondendo. Não respondendo perguntas como se ela fosse entrevistadora, mas a gente combinou que a Van vai ser a voz de todas vocês que seguem, que estão ouvindo, que perguntam caixinha, que lotam os grupos de WhatsApp, que vêm nas aulas, nos aconselhamentos, nas trocas. Então, a Van, ela vai ser essa voz que me desafia, a gente combinou, que a gente vai tretar de vez em quando. Então, ela vai me desafiar, a gente vai discordar. A gente já sabe alguns temas que a gente discorda, que eu tô amando, vai ser muito bom. Eu adoro debater, vocês sabem. Então, essa é a nossa rainha, gente. Eu tô aqui como simplesmente uma pessoa que entende alguma coisa sobre ser madrasta e quer ajudar mais mulheres. É uma honra representar todas essas madrastas que passaram por esses 7 anos. E aí, Mari, vamos falar de 7 anos. Vamos. O que mudou e o que não mudou, mas no sentido de o que mais apareceu esses anos todos, que ainda aparece? Como é que foram esses 7 anos, Mari? Ai, vocês estão prontas? Tem 30 minutos só para essa Você resposta? tem... Esse é um episódio inteiro sobre isso? Gente, vamos lá. Eu me tornei madrasta com 28 anos, né? Então, não tinha 20 e poucos, mas também não tinha nem 30, né? Então, eu vou falar umas coisas que eu nunca falei antes também, assim. Eu saí de um relacionamento de 2 anos que eu ia me casar com uma pessoa. E eu termino esse relacionamento por não ter perspectivas de família. Então, as pessoas perguntam assim... Semana passada, a minha psicóloga pergunta assim... Você sempre quis ser mãe? Daí eu falei, não, eu sempre quis ter filho. Porque são 2 coisas diferentes, né? Então, eu sempre tive a perspectiva de ter uma família, né? Eu sempre quis ter uma família, eu sempre quis ter filhos, né? Então, eu saio de um relacionamento com uma pessoa que tem a mesma idade que eu na época, 28. E eu entro num relacionamento, assim, eu conheci o Rodrigo na quarta-feira. Eu encontrei ele na quarta, num evento. Por acaso eu tinha uma reunião com ele na quinta, só eu e ele. E por acaso eu chego num happy hour na sexta e ele tá no happy hour. Eu falei, gente, eu vou ter que dar pra esse homem, né? O que eu vou fazer? Eu continuo encontrando. Vocês sabem que se tu encontrar uma pessoa mais de uma vez, uma pessoa que tu não conhece, se tu encontrar ela mais de 2 vezes, na verdade, é porque tu tem que fazer alguma coisa com ela. Não precisa ser necessariamente sexo, né, gente? Pode ser trabalho, sei lá. Mas aí eu falei, gente, claro. Eu vou ter que dar pra esse homem, não vai dar? Não vai dar. E quando eu vi ele nesse evento da quarta-feira, eu olhei pra ele e falei assim, nossa senhora, tá vendo esse aí? Ele falava de Amazônia, e ele levou os filhos pra Amazônia, eu achava tudo muito chique, assim, e ele apresentava o evento, eu falava, papai do céu, se você estiver nesse evento, era um desses que eu queria, olha isso. Nossa, que poderoso, hein? Muito, que loucura, né? Aí, beleza, aí sexta a gente fica juntos. Ele também olhou pra você assim? Tem alguma... Ele me deu um pouco de bola, mas ele tava separado há 1 ano e pouco, e ele tinha jurado que ele não queria namorar, que ele não queria ter filho, e que ele não queria nada. E nessa sexta, eu já sabia que ele tinha filho, mas eu não sabia que ele era separado. Daí ele deu um jeito de me contar, e eu falei, bom, né? Então... Vou cometer esse crime aqui, vou pegar esse rapaz, esse boy hétero aqui, eu e ele, uma loucura. E aí tem uma história muito louca. Eu já vou voltar pra pergunta, tá? Mas tem uma história muito louca que ele fala assim... A gente tá ali conversando juntinhos, assim, e daí ele pega o celular dele e coloca em modo avião. E aí eu falei... Aí o alerta... Eu falei, por que tu tá colocando o celular em modo avião? Aí ele falou, porque eu combinei de sair com uma outra pessoa. Olha, e eu não quero mais. Eu quero ficar contigo. Nossa, me arrepiei. E aí eu falei... E ela não para de me ligar. E eu já avisei que eu não vou e ela não para de me ligar. Ela surtou. E aí eu falei... Tu não pode colocar o celular em modo avião. Tu não tem esse direito. Ele falou, como assim? Tipo assim, achou que eu tava dando uma mini crise de ciúme, sendo que a gente não tinha nem se beijado, né? Eu falei, tu não pode botar o celular em modo avião porque tu tem 2 filhos.
E se acontece alguma coisa com eles, ou se a mãe deles precisa, ela tem que poder te ligar. Tu não tem o direito de botar o celular em modo avião na sexta-feira à noite. Daí ele falou que se apaixonou. Ele falou, essa aí, é essa. Eu nem queria mulher, agora eu quero essa. Enfim. Na segunda, eu pego a chave do apartamento e a gente tá há 12 anos juntos. Não façam foi isso. assim mesmo? Tá, foi assim. Na Sexta, segunda? na segunda. Eu dormi com ele na sexta, no sábado, no domingo. Ai, uma loucura, gente. Não façam isso. Façam devagarinho. Quer dizer, não sei. Sei lá, façam como vocês quiserem. Mas na segunda, ele me deu a chave. Da chave do apartamento. Eu nunca mais saí de lá. Ai, Claro, que quando, lindo. quando as crianças vinham, eu não dormia, né? Porque daí eu ficava Sim. numa amiga. A gente fez toda essa... Você não morava em São Paulo ainda? Não, eu morava em Porto Alegre, eu conheci ele vindo trabalhar num projeto em São Paulo. Só que eu tinha... Ai, gente, é a minha vida agora. Tá vendo? Eu não quero falar nada no Spotify, agora tá toda a minha vida lá. Eu ia viajar com esse meu ex pra Europa. Eu ia ficar 40 dias na Europa. Em Londres, por ali. E a gente terminou e tal, porque eu conheci o Rodrigo, né? Ele sabe disso, tá? Oi, esse você tá ouvindo. Ele não deve estar ouvindo, mas enfim, eu contei pra ele, ele sabe, ele nos desejou tudo de bom, ele é maravilhoso. E aí eu tinha só que eu tinha essa viagem chegando e saindo de Madrid. E é óbvio que eu não tinha nenhum dinheiro pra ficar 40 dias na Europa sozinha, né? Imagina, 28 anos. E aí eu lembro que eu falei com uma amiga minha na época, eu conheci esse cara, só que eu tenho essa viagem, talvez seja bom essa viagem pra eu ver o que eu quero, sabe? Porque eu desejei tanto uma família, agora me aparece um cara 10 anos mais velho com 2 filhos. Tipo assim, será que eu devia ter feito a encomenda? Outra encomenda? Eu fiz a encomenda errada, sabe? E aí daí essa minha amiga olha pra mim e fala assim, então, Mari, deixa eu te falar um negócio. Não se cancela uma viagem pra Europa. Tu muda Boa a viagem. Amiga. Boa amiga. Mas tu vai. E aí, eu lembro de ter feito, assim, onde eu tenho casa pra ficar. E aí, eu comprei aquela passagem. Eu gastei quase todo o dinheiro que eu tinha naquela passagem de trem, que vai por todos os países. E lugares pra ficar, cidades que eu tinha amigos pra ficar na casa. E assim, eu fiquei 40 dias na Europa. No meio pro fim da viagem, ele me mandou uma mensagem e falou, onde tu vai estar dia 13 de janeiro? Eu falei, em Londres. Aí ele falou, então eu vou te encontrar em Londres. Não é possível, Rodrigo. Não acredito ele que você foi fez pra isso. Londres. E um dos motivos que ele foi pra Londres foi pra me capturar, assim, o Pokémon dele. Que ele falou... Eu sei... gente, olha, ele fez bonitinho, tá? Se você tem um marido que tá te enrolando, que não sabe se quer ter filho... que prometeu que sim e agora fala que não, esse papo é pra você, assim. Tem que ter essa conversa no começo, não adianta você passar a vida aí esperando se o cara vai querer ou não vai querer, porque depois o negócio, né, bom, enfim. Daí gente, eu lembro, assim, quando ele me mandou o hotel, porque eu ficava em hostel ou na casa de pessoas, né? Não ficava em hotel. Eu nem entrava no hotel, sabe? Tipo assim, não tinha grana. Né? O euro né? Empreendedora, eu tinha uma empresa de eventos, não tinha condição, assim, não... E também não ia pedir pros meus pais, sabe? Imagina, eu com 18 anos comecei a trabalhar e nunca mais eu pedi nada pros meus pais. Paguei minha faculdade, fiz tudo, assim. E aí, daí ele... Tá, eu preciso voltar pra resposta, mas é só mais uma fofoca. Daí ele marcou o hotel e aí ele me deu o endereço. Só que assim... Eu ia chegar no hotel, tipo, 10 da noite. E ele ia chegar às 5 da manhã. Quando chega, o primeiro que chega no hotel precisa deixar um cartão, né? Eu não tinha cartão de crédito. E aí? Daí a mulher ficou me olhando, assim, tipo assim, pensou que eu era até, sei lá, uma acompanhante, sabe? Na Europa tem muito. E aí eu falei, moça, eu não tenho, assim, eu tô esperando um rapaz. E ela me olha, assim. E aí eu falei, gente, olha só, se ele não vier... por algum motivo, ferrou. Eu não tenho como pagar essa noite aqui. Entendeu? Esse era o meu... Mas aí ele foi maravilhoso. Deixaram você entrar sem cartão? Deixaram. E aí ele me convida pra jantar. Daí ele chega, foi maravilhoso e tal. Eu não conheci Londres nessa viagem, conheci só o quarto do hotel. E aí ele me convida pra jantar. E aí eu lembro de... Imagina, a gente tava 3 meses juntos.
A gente se conheceu em novembro. Isso era janeiro. 2 meses e meio. E aí ele me convida pra jantar. Eu falo, a gente vai fazer esse jantar super especial, tal. Eu olho o Google pra ver o restaurante. E ele, quer ir pro hotel trocar de roupa? E aí eu falo, não, precisa não. Porque eu não tinha roupa, nem no hotel. Então era melhor eu ficar como eu tava. Tipo, não quero. Eu falei, não, eu não tinha roupa pra ir nesse lugar. E eu fui, tudo bem. E daí ele olhou pra mim e disse assim, então, eu quero fazer tudo de novo. Eu sei que você quer ter filho, que você quer casar, que você quer ter filho, que você quer tudo. Eu vou fazer tudo de novo contigo. E é um compromisso. E, tipo assim, fomos com tudo. Então, eu me torno madrasta nesse lugar, assim, um pouco ingênua. Que alegria, que loteria, as crianças me amam, né? Quem nunca? Gente! Quem nunca? Assim, eu adoro criança, vai ser ótimo. Você já pensou isso? Não, eu acho que esse lugar é muito comum, Não, vai ser ótimo. É eu muito comum. adoro. As crianças me amam. Nossa, não tem isso. Primeiro encontro, né? Me adoraram. Foi tudo lindo. Como foi pra ti? Primeiro encontro? Quanto tempo faz que tu tá junta? 2 anos. 2 anos. E foi bem parecido, assim, esse começo. O Bruno não queria, de jeito nenhum, namorar alguém, casar. Ter filho, então, esquece. Então, ele até Mas falou... vocês já tiveram esse debate? Já. E tu não quer ter filho? Não, só estamos juntos porque a gente teve essa conversa e ele mudou de ideia, né? Tá vendo? Exatamente. Tem que enquadrar. Claro. Eu falei pra ele, olha, a gente terminou. Porque ele falou que não queria... Porque ele, na verdade, homens não façam isso, tá? Fica a dica. Inventou uma vasectomia marcada. Porque era assim que ele espantava as mulheres que queriam ter filho. Na cama ali, né? Então, é que daqui uma semana tem uma vasectomia. E eu pulei da cama. Assim, que? Gente, me dá meu telefone, eu vou ligar pra esse boy agora. Ele fez Falou isso. E eu falei, que? E ele falou, nossa, sua reação foi tão... Porque eu falei assim, era a pessoa que você deveria nunca mais ter ligado, né? Porque eu fiquei muito impressionada. Isso era qual date? Primeiro, segundo, terceiro, Primeiro décimo? encontro, assim, primeira vez juntos. Ele já espantava de primeira. Ele já falava isso, se a pessoa queria ter filho, ela já espantava, entendeu? Daí a pessoa ia embora e não voltava Nunca mais mais. falava com esse homem, entendeu? E eu não falei... era mais fácil dizer a verdade? Aí fica a dica, Sei lá, pergunta, né? Não era mais fácil, era assim que ele espantava. E nessa, ficando junto, eu falei pra ele, olha, eu nem sei se eu realmente quero ou não quero, mas eu não quero ter a resposta a partir da sua resposta. Ai, que rainha! Eu falei, Ai, maravilhosa! Então, chorando, a gente terminou, assim, porque a gente já tava, tipo, assim, igual você, uma semana já. E aí a gente separou, e aí a gente separou, mas não conseguiu não ficar separado. E aí a gente começou a conversar sobre, de fato. Entendi. Tem a possibilidade hoje, é uma possibilidade, a gente fala assim, né? Agora E é tu o quer? momento. Eu quero, mas é. Tu viu a última temporada da Invejosa? Tô vendo. Tu viu que ela vira madrasta? Sim. E aí ela decide que não quer ter filho. Porque é desesperador. É. Que fazer esse... Eu já fiz meio que um teste quando eu fui tia, porque minha irmã morava em casa ainda, né? Então, acordar de madrugada e tudo mais. Mas no lugar de madrasta, eu entrei nesse lugar muito ingênua e você se coloca em situações que você fala, cara, não... Já vou ter que passar por isso aqui? Vai continuar por muitos anos, né? Até essas crianças crescerem e tudo mais. Então, vamos deixar isso pra lá. As pessoas que não sabem se eu tenho filho, elas perguntam assim, você quer ter filho? Aí eu falo, não, mas eu tenho. Mas quando você encontrou as crianças, Mari, como que foi? Então, aí voltando a esse começo, assim, foi maravilhoso, foi muito legal, assim. O Rodrigo sempre muito triangulando muito bem. Tá? Triangulando muito bem. Assim, os principais... Faziam quanto tempo que eles tinham separado? 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. Logo, surge uma oportunidade de conhecer a Ju, pelo menos por mensagem. Então, eu tava meio preparada pra isso, assim. Eu tava me preparando pra me apresentar pra mãe. E isso é uma coisa que eu sempre falo, nunca vai mudar. Muda a gente, muda tudo, mas eu acho que a madrasta deve se apresentar à mãe. Então, isso é uma das coisas que nunca muda. Vai mudar. Porque da mesma forma que a gente tá sentado aqui, se alguém entrar naquela porta agora, essa pessoa cumprimenta quem já tava. Se você chega num jantar, numa festa, num evento, numa reunião,
e você chegou depois, você cumprimenta quem já estava. Então, existe um sistema que já está formado, é você que chegou depois. Aí as madrastas acham que chegar depois é ser menos importante. Aí tem um povo que fala aqueles negócios de constelação. Quando eu falo isso, as pessoas acham que eu tô falando de constelação sistêmica, familiar. Não é isso. Eu nunca estudei constelação, eu não sei, tá? O que eu falo é pelo respeito ao sistema que já existe, né? Então, tem uma vizinha nova que mudou pro prédio. Ela mandou uma cesta de café da manhã para cada vizinho. É que são só 16, né? Mas não dá pra fazer isso com 300. Mas assim, ela chegou agora, ela se apresentou no grupo, ela mandou um presente pros vizinhos. Posso fazer uma provocação aqui? Pode. Porque isso a gente descobre depois que a gente se torna madrasta, né? Sim. E aí, às vezes, a gente já chegou, e aí você vai descobrir madrasta, e você já é madrasta, e já foi. Já não me apresentei pra mãe. Porque assim, por que eu tô te parando aqui? Porque tem muita coisa que eu percebi depois que eu comecei a estudar assunto madrasta. E quando eu cheguei, eu não fazia a menor ideia desse assunto, por exemplo. Mas não precisa ser quando você conheceu as crianças. Pode ser depois. Não tem problema. Não tem que ser assim, começou a beijar o boy, já manda uma mensagem pra mãe. Não é isso. Acho que tem que... Eu acho bom até quando tem uma estrutura, né? Então, eu já tava... O Rodrigo foi viajar e o Vicente esqueceu... Os meus enteados, o Augusto e o Vicente, tá? Quem não segue, ou quem chegou aqui agora, o Augusto tem 22 e o Vicente tem 17. Quando eu conheci, eles tinham 6 e 10. Tá. E o Rodrigo foi viajar e o Vicente esqueceu a mochila em casa. E aí o Rodrigo falou, olha, aconteceu isso, a Juliana vai ter que passar pra pegar, eu vou ter que... Tu é a pessoa que tá em casa, né? E eu falei, claro, pode dar meu telefone. Nesse momento que ela dá oi, e também não precisa, às vezes quando eu falo isso, as madrastas acham que elas têm que sair correndo pra mandar uma carta de amor. Não é isso. Ótimo ponto, porque sim... Espera um momento. Não precisa do nada mandar uma mensagem. Pode ter sido depois, como você tá falando, Mas né? foi depois. Não, por exemplo, já Meses tô com a depois. pessoa meses depois, eu já conheci a mãe, e às vezes você pode falar assim, cara, eu acho que eu não me apresentei direito. O meu ponto pra ela foi, eu sou a madrasta dos teus filhos. E eu lembro que eu fiz essa mensagem, assim, Ju, tudo bem? Então, eu sou a madrasta dos meninos, tu já sabe, ela já sabia, né? O Rodrigo já tinha falado, o Rodrigo já tinha comunicado a ela. E foi ótimo comunicar. Essa é uma outra coisa que nunca vai mudar, que as pessoas vêm me pentelhar. Porque elas não querem fazer isso, mas tem que fazer. Toda mudança fundamental da vida da criança tem que ser notificada ao outro genitor. Ponto. Mas eu não quero, não importa. Tem coisa que você faz porque tem que fazer. Então, o Rodrigo já tinha falado pra Ju que ele tava namorando. E foi muito bom, porque o Vicente tinha 6 anos. E ele ficou muito triste. Quando ele chegou... Então, assim, pensa que ele ficou sabendo que a gente estava namorando, oficialmente. E ele chegou na casa da mãe muito triste. Imagina se ela não soubesse de nada. Claro. Ela não ia nem poder acolher. Nem poder entender o que estava acontecendo. Aí ela ia ficar sabendo naquele momento e ela ia ficar mais puta ainda. E ele ficou triste porque... Olha a merda que pode dar quando a gente usa o eufemismo. Quando eles se separaram, eles falaram pro Vicente que eles não iam namorar mais. E aí, quando ele chegou em casa, ele falou, mãe, você nunca mais vai poder namorar o papai. E ela falou, não, mas eu não quero. Então, mas é que agora ele tá namorando a Mari. Dela, não, meu filho, tá tudo bem, eu não quero mais namorar o papai. O papai não quer mais me namorar. Então, quando a gente usa o eufemismo, a gente às vezes tem um risco, né? Então, assim, a gente se separou, ponto. Assim, agora cada um vai... Inventa história, né? Deixa eu fazer um parênteses de uma coisa que você falou, Mari, que eu acho importante, porque você se apresentou pra Ju como madrasta dos filhos dela e não como namorada do Rodrigo. Sim. Eu acho esse um ponto muito importante para quem está chegando nesse lugar, porque vem um pouquinho das nossas últimas conversas. Para quem não sabe, a Mari tem vários grupos, ela dá aula e, assim, as madrastas vão atrás, desesperadas, por tudo que ela pode nos ensinar. Eu amo a surra de autoestima que isso aqui vai me dar, gente. Eu vou chegar em casa hoje bombando. Vai malhar mais feliz até, né?
Porque, às vezes, esse posicionamento na nossa fala, tem muita madrasta que ainda não se apropriou de ser madrasta. Sim, Porque ser madrasta é diferente de ser namorada do pai sim, e de ser tentativa de substituir mãe das crianças, sim. né? Então, ser madrasta. Eu acho que tem essa implicância com o nome ainda. Não mudou, não vai mudar. As pessoas odeiam essa palavra. É estranha, né? Ela é estranha. Mas Ela causa desconforto nos lugares, ela causa né? desconforto. Mas eu acho que o principal aqui, pra mim, é o mesmo motivo pelo qual eu não chamo a mãe de ex. Porque quando eu falo namorada do Rodrigo, o foco é o homem. Pois é. Só que o foco não é o homem pra mim. O foco pra mim são os filhos dessa mulher. Que é o assunto que ela tem contigo. É o assunto que eu tenho com ela. Então, Exato. quando eu olho pra ela e falo, eu sou a madrasta dos teus filhos, o centro dessa conversa são os filhos, não o marido, não o ex. E a Ju, teve uma vez que a gente estava no mesmo curso, a formação de inteligência emocional. A gente estava na mesma turma, por acaso. Por acaso, que legal. E teve um dia, inclusive, que a gente foi com a mesma blusa. Muito louco. A gente tem várias coisas muito parecidas, assim. Tipo, a gente tem o mesmo sapato. É muito louco. E é aleatório, não é que a gente foi comprar juntas e comprou igual. É aleatório. E aí, eu falei, eu fui falar alguma coisa, assim, na turma. E aí falei e tal. E daí, logo depois, a Ju foi falar alguma coisa também. Daí ela falou... Eu falei, inclusive a mãe dos meus enteados tá aqui. E daí a Ju, quando pegou a palavra, ela falou assim... eu sou a mãe dos enteados dela. Então, eu achei muito lindo que ela, tipo, também correlacionou comigo, entendeu? Então, oi, tudo bem? Eu sou a mãe dos enteados dela. Então, a relação vira as crianças. Né? Por que o homem tem que ser o centro de tudo? Tô cansada, não aguento mais. Acho muito chato a vida virar em torno dos homens. Mas vamos fazer só um parênteses aqui. Eu sei que você tá escutando agora, você tá pensando aí a mesma coisa que eu tô. Eu tenho certeza que é... Mari, mas vocês duas, né? É só porque vocês são evoluídas. Evoluídas. Estão fazendo o curso de o quê? Inteligência emocional. Vale salientar que sim, né? Isso é importante, porque as duas pessoas estão querendo ter relações melhores, mas vale a gente também se colocar nesse lugar. Eu quero ter relações melhores, como eu posso me posicionar? E eu acho que esse lugar que você posiciona as mulheres, que é, cara... Esse assunto que você vai ter com ela não vai mudar, né, Mari? É uma coisa que... Mas sabe que a Ju... A gente fez uma aula juntas, né? Uma vez, pras madrastas, eu e ela. Jura? A gente fez. Podia fazer a Ju uma vez. Vamos. Ela é maravilhosa. Eu conheci a Ju nesse evento que a gente... então. Mas ela... Mas a gente problematizou isso, assim. Porque a nossa relação, ela é utópica para muitas mulheres. Primeiro porque, assim, começando pelo fato de que eu gosto dela. Então, independente de ela ser a mãe ou não, eu gosto dela como pessoa, acho ela massa. Ela poderia ser minha amiga se não... Tipo assim, ela ainda poderia ser minha amiga se eu topasse com ela na rua e fosse, sei lá, trabalhasse junto ou fizesse alguma coisa. Mas, quando a gente foi fazer essa aula, a gente falou muito, assim, que a gente acaba sendo um exemplo ruim, às vezes. Porque é um exemplo do inalcançável. Tipo, eu vou fazer um happy hour na quinta-feira com uma amiga que a gente tem em comum. Eu falei, e aí, Ju, vamos no happy hour? Tipo assim, não tem nem enteado, nem marido, nem ninguém envolvido. Assim, vamos num happy hour, né? E aí, ela, pra contrapor isso, ela trouxe uma pergunta que eu acho muito boa para as madrastas se fazerem. Que é... Qual relação é possível? Uau. Essa é o que é possível? E possível talvez não seja o que tá dado. Talvez eu tenha que fazer um esforço maior. Esses tempos eu atendi uma madrasta que estava enlouquecida por causa da mãe e tinha crise de ciúmes, de inveja, de não sei o quê, e a mãe isso, e a mãe aquilo. Aí eu olhei pra ela e falei assim, olha, tu vai me desculpar, mas do jeito que tu tá falando, me parece que a única coisa que essa mãe quer é ser tua amiga. Por que tu não testa? E ela foi atrás. Deu certo? E a única coisa que a mãe queria era a conexão com a madrasta, com essa mulher. E é tão legal quando a mãe quer esse lugar. Então o que é possível, né? O que é possível tem uma pergunta, é uma pergunta ativa.
porque significa que eu vou explorar o que é possível. Eu não vou ficar só no meu canto, né? E então acho que, assim, sim, a gente é um exemplo ruim, E eu porque acho é utópico. E eu acho legal isso, porque isso é uma coisa que mudou nos 7 anos, né? É um pouco do que eu... Porque eu vou falar por mim, tá? Quando eu cheguei no Somos Madrastas, eu não estava com o Bruno ainda. Eu tive um outro relacionamento que ele também tinha filhos. E foi Tu gosta da coisa, né? Não, eu tinha colocado no checklist que nunca mais. Ah, entendi. Aí apareceu o Bruno. Mas sabe que o pessoal lá em cima, que separa os pacotes, eles não leem o não na frente, né? Exatamente. E aí, Quando a ignorou gente- isso, tipo... O pessoal que não quer namorar, daí tá indo morar na Austrália, conhece alguém na última semana. Gente, é isso. O pessoal tem que ser mais claro, tem que ser mais usar claro pela no pedido. afirmação, né? Exatamente. Então veio o Bruno, mas essa relação foi uma relação esquisita, mas as crianças... E olha que legal, a mãe das crianças... Esses tempos eu estava postando, né, que ia casar com o Bruno e tal. Ela me mandou uma mensagem que eu tinha que ser muito feliz. Porque eu tinha sido uma pessoa muito importante na vida das filhas dela. É isso, Aquilo gente. me acabou, né? É isso. Chorava até. Mas, enfim, por que eu tô falando isso? Porque eu cheguei no Somos antes dessa relação. Então, eu já estava um pouco ali, né? Mas aí eu mergulhei no Somos por causa da relação com o Bruno. E aí eu tinha entrado num lugar de tipo, eu também vou ser melhor amiga dela. Não, gente, não façam isso. Não olhem pra mim e pra Ju achando que vai dar pra ser melhor amiga. Isso mudou. Eu até às vezes eu nem falo mais tanto, eu fico mais, assim, não dá. Você tem que e parece encontrar você o que é brigou com a Ju, possível. né? Mulheres Gente, que então, estão... vamos lá. Eu não briguei com a Ju. Eu não briguei com os meus enteados. Quer dizer, briguei, tretei de vida normal, tipo, lava Não, tem uma porra galera da louça. Tem uma galera escutando a gente. O que acha que você está separando? Tô Que separando. você brigou com a Ju, que você Aham. odeia seus enteados agora, que tudo mudou. E não deixa eles comerem Nutella. Não aconteceu nada disso, gente. Mas tem uma mudança interna, sim, que a gente vai debater bastante aqui, né, ao longo do tempo. Mas eu acho que eu acho que a gente deveria, assim como muitas mulheres estão pausando a vida no momento de uma gestação, de uma adoção. Hoje em dia existem doulas de adoção. Então, mulheres que acompanham mulheres no processo de adoção de filhos. Eu acho que a gente tem que parar quando a gente se torna madrasta e se analisar o que a gente está fazendo. Que a gente falou até do puerpério, né? Que a gente vai desenrolar um pouco esse assunto também. Mas eu acho que a gente entra com uau. Ou, assim, é binário. Ou eu não quero homem com filho de jeito nenhum, ou é tipo, nossa, vai ser ótimo, as crianças me adoram. Vou fazer eles me adorarem. E nada disso, eu acho que contempla a realidade mesmo, sabe? Eu não me arrependo de nada, assim. Eu acho que eu fiz muitos movimentos muito bonitos na criação dos meus enteados. Eu acho que os meus filhos dentro desse sistema, os perrengues que eu tive, foram muito específicos, assim, coisas que me atravessaram, assim, na vida. Mas eu acho que tem muita coisa que não muda. Mas o que mudou nesses 7 anos, né, que eu comecei o Somos Madrastas, assim, se a gente... A metáfora que eu queria que vocês enxergassem, se a gente tivesse um balão aqui, né? E essa luminária, vamos supor. Então, a gente tem esse balão e ele tem uma certa quantidade de ar. Eu queria que as mulheres conseguissem tirar o ar de dentro desse balão e carregar ele vazio. Porque quando a gente se torna madrasta, tem vários componentes que levam a gente para um lugar horrível de hiperfoco. É quase que uma obsessão. É uma obsessão para consertar tudo que a mãe não fazia, né? Então, você que está ouvindo, pode observar. Se tem uma falha grave da maternidade dessa mãe, que inclusive as famílias adoram falar mal das mães, né? As famílias amam falar mal das mães. Se existe uma falha importante dessa maternidade dessa mulher, eu aposto com você
que você tá tentando... Não, você tá tentando compensar. Não, e vira hiperfoco, porque você quer compensar aquilo de qualquer forma. Então, você quer compensar a falha da maternidade dessa mulher. Você quer compensar a dor desse homem que viveu nesse casamento. Coitadinho. Coitado. Ai, ele foi traído. Ai, ele não sei o quê. Coitadinho dele. Um coitado, um horror. Você quer que a sua casa se torne um quartel-general. Porque tem que estar tudo, que nem a capa da revista Cláudia. Ou então... Parque de diversão, tudo é festa, aqui tudo pode, depende, né? Não. Quem deixa o parque de diversão é o pai. Não, mas a não tem madrasta que... Não. No começo, que ela quer ser a legalzona? Se bem que eu queria ser legalzona, mas não pulava no sofá, não. Não podia tá pular vendo? no sofá, não. Tu era legalzona por coisas muito éticas corretas. Mas a bagunça, a alimentação, tudo. Exato. Não, você não deixa. Aí você quer chegar arrumando a alimentação das crianças. Não, tudo. a vida vira tabela nutricional, amiga. Tabela nutricional. Exatamente. Como se fosse possível fazer isso com os filhos. Esse final de semana, qual foi o dia? Eu acho ótimo que ela... gente, esses estúdios bons, que nem aqui, tem uma pessoa que fica... A Isa, essa é a Isa. Essa é a Isa. Isa, prazer, de novo. Eu amo, sabe o quê? Quando a Isa ri, eu acho que deu certo, assim. Então, o meu termômetro aqui é a Isa. E ela tá prestando atenção real, tá? Ela fica ouvindo tudo que a gente tá falando. É legal que você fala assim, bom, tem tipo uma mini plateia, né? Tipo, ai, ufa, essa foi boa. Ela não tá ouvindo outra coisa. Não, ela tá muito atenta. Não, eu tenho trauma dessa criatura. Eu tenho trauma dessa criatura do outro estúdio, gente. Eu achava que o boy tava lá. Ele tava lá na rua fumando. Ele não dava nem... Não, e hoje quando eu cheguei aqui, fui arrumando as coisas e tal, a Isa já tinha falado pra mim. Ela falou, eu tô indo lá fora e eu vou. Mas eu não tô indo embora, eu tô aqui, tá? Sim. Então isso é legal, você comunicar, né? Como comunicar as coisas faz diferença, né, Nossa. Não, demais. Mas Mari, eu não vou deixar você entrar na tabela nutricional. A gente vai ouvir um áudio. Tá, mas eu ia falar da tabela nutricional, sabe o quê? Esses dias os meus filhos não queriam almoçar e tal, e queriam comer banana. Daí eu pensei assim... Mesmo assim, os filhos da Mari querem comer banana, gente, em vez de almoçar. Não, tipo assim, almoçaram... não querem comer não queriam almoçar, daí, sei lá, nem me lembro. Mas era assim, aí eu só pensei assim... 3 vezes por semana eles estão no integral e a comida da escola é balanceada e ótima. Pode comer o que quiser. Não dá pra carregar essa carga. Não dá. Não tem como. Bom, esses tem muito... Gente, não dá. Eu tô aqui... Como é que eu, agora, responsável pelo podcast, vou... Fala pra mim. Ter episódios de 30 minutos com a Mari. Não vai dar. A gente tá 1 hora aqui já. Quase. Caraca. Então, assim, como prometido, todo episódio tem um áudio de uma madrasta real. E aí a gente vai ouvir o áudio. Que eu não ouvi ainda. Eu vou ouvir agora junto com vocês. E esse áudio é o que aconteceu nesses últimos anos pra elas, tá? Então a gente vai ouvir aqui juntas. Tá bom. Eu acompanho o perfil há alguns anos já. Eu acho que desde 2021, 2022 ali. E o que mudou pra mim, através do perfil, através do trabalho da Mariana, foi a clareza. Porque antes de conhecer o perfil, eu achava que eu precisava ser a tia da recriação para ser aceita. Eu achava que se eu dissesse um não, o mundo ia acabar. Que eu seria vista como ruim, amarga, egoísta. Então eu me invalidava, me cansava e acabava fazendo coisas que no final eu nem queria fazer, mas era só para caber. E aí eu entendi que não dá para entrar na vida de 2 adultos e uma criança esperando validação ou reconhecimento automático. Para mim, a madrasta, sim, ela sempre vai ocupar a margem e tá tudo bem. Eu aprendi que eu posso participar da vida de uma criança sem me responsabilizar por ser a felicidade inteira dela. Que eu posso falar não, sem isso me transformar naquela pessoa ruim. Que eu não preciso viver em função da madrastidade. Eu não preciso viver em função da madrastidade. Gente, já falou tudo, né? Nossa, esse áudio, ele me arrepia, ele me dá... Eu tô chegando agora, né, Mari? Então, assim, as emoções ainda pra mim são muito à flor da pele. Sim, os primeiros 2 anos. Foi a nossa conversa, né? Tadinha. Vamos fazer assim, vamos tirar logo daí. Exatamente, é daí que eu quero sair mesmo. E, nossa, e assim, inclusive, gente, receber esses áudios foi um trampo, hein? A gente pode continuar convidando elas pra receber, né? Por Como favor, é que recebe? Por favor, no meu WhatsApp,
né? Então, quem não tiver ainda, manda um direct pra gente, que você recebe no nosso número. Manda um Pode mandar direct o áudio no no direct também, que tá todo mundo, tudo vai entender. manda. E assim, por favor, mandem áudios, porque talvez os Mandem áudios... tretas. tretas. Mandem problemas, Problemas. Aquilo... confusão. Fiquem tranquilos, vocês acabaram de ouvir o áudio com uma outra voz, então vocês não vão ser... Podem contar uma história com nomes diferentes, se quiser dar nome, né? Mas assim, vocês não vão ser reconhecidas. Tá, Então, muito bom. né, vamos mudar a voz e tal. Mas assim, cara, me mexeu tanto comigo ouvir esses áudios, assim... Eu não preciso viver em função da madrastidade. É isso, é tirar o ar de dentro dessa bexiga e entender a madrastidade, o ser madrasta, como uma parte, né? É uma parte do que Mas você não é. isso me pegou muito, agora tá cada vez menor, mas eu acho que tem um rolê aí de religião, não tem não? Que mexe com as mulheres. Até, por exemplo, eu não tenho essa religião formatada nesse lugar, mas a história que a gente escutou desde criança, isso também eu vejo. Algumas madrastas levam de um jeito mais leve, outras não. Eu brinco que, eu acho que a gente falou disso na nossa conversa, que ninguém sonha em ser madrasta. Não, eu comecei isso aqui tudo começou porque eu dei uma palestra no TEDx Floripa, né? E a primeira frase era assim: 2 crianças estão brincando de boneca. Nenhuma delas é a madrasta. Nenhuma delas diz: "Olá, eu vou ser a madrasta e você vai ser o filhinho". Não, é mamãe e filhinho. Você brinca de mamãe e filhinho, você não brinca de madrasta e enteadinho, né? Então, é que nem eu trabalho com eventos, né, também, você sabe? Sim. E esses dias eu tava falando com uma pessoa sobre a vida de quem produz evento, né? Que é uma loucura, assim. Eu falo, gente, eu duvido uma pessoa que quando era criança Não. perguntaram: o que você quer ser quando crescer? Ela, produtora de eventos. Não tem. É. Porque é uma loucura, é um estresse, é uma confusão. Então, assim, a equação é: ninguém sonhou. Portanto, ninguém se preparou. Exato. Portanto, ninguém fala sobre isso, né? A própria sombra da maternidade, ela é um assunto novo. A minha avó não falava sobre sombra da maternidade. Tudo muito romântico. A minha irmã se deparou com um acesso de raiva do filho dela pela primeira vez e não sabia o que fazer. Achou que isso não podia. Como assim? Mas é o meu bebê. Sim, isso é sombra. Isso faz parte do papel, né? Então, ninguém sonhou, ninguém se preparou. Então, essa é uma parte da equação. Daí vem a outra parte, que é o estereótipo e o preconceito. Por que ela fala no áudio que se eu falar... Ela fala assim, se eu falar um não, eu tô na merda. Para muitas mães, o não é difícil. Quantas crianças são praticamente negligenciadas na permissividade? Porque o não da mãe, ele é difícil. E esse lugar romântico da maternidade, de o meu filho é tudo pra mim, eu não posso ver o meu filho sofrer, eu vim pra fazer meu filho feliz. Gente, que cagada isso! Mas se a sua missão de vida é fazer seu filho feliz, você tá vivendo uma cagada. Porque não existe felicidade. Felicidade são momentos que a gente tem alegrias e prazeres. Não existe felicidade, né? Existe a gente criar seres humanos com estrutura suficiente para suportar o mundo, qualquer que seja esse mundo, né? Então, esse monte de coisa vem e entra num colapso. E aí você olha e fala assim: para eu valer algo nesse sistema, eu tenho que ser boa. Mas não é só ser boa. Eu preciso ser boa e o tempo inteiro provar que eu sou boa. E isso se torna uma compulsão por agradar. Segura. E aí, fodeu. Acabou. Vamos ouvir esse último. Mais um? Mais um desse. Socorro, Isa. Eu acompanho Somos Madrastas desde 2022. E com a Mari, eu não mudei só a minha forma como eu vejo a madrastidade, mas eu também mudei a forma como eu me vejo como mulher. E a questão mais profunda para mim foi sobre pertencimento, sabe? Porque eu percebi que eu não estava sozinha e que dentro da minha configuração familiar eu também importava, mesmo tendo chegado um tempo depois. E que eu tinha o direito de existir e que eu tinha o direito de construir vínculos com a minha enteada, né? E
de ser respeitada, além dos preconceitos e estereótipos que a figura da madrasta carregam e que nunca me definiram. E isso também nunca vai mudar, porque graças a Mari, hoje, quando me perguntam, e você é quem? Eu respondo com confiança e com segurança que eu sou a madrasta. Ai, que maravilhosa! Você acha que seu trabalho foi bem feito? Ai, amiga, ai, não sei. Eu Como tenho. não sabe? É muito louco isso, assim, porque eu tenho tanta cobrança interna que eu tô me acostumando com o fato de que, sim, existe impacto, né? Aham. Eu também me libertei recentemente da compulsão por agradar, dessa coisa de ter de ser amada por performance, né? Então, assim, eu tenho amigos que não vão mais, que eu não vejo mais. Uhum. Porque eles só iam na minha casa quando eu cozinhava. E eu não vejo mais eles há muito tempo. Meses, ano, né? Então, assim, amigos. Então, eu fiz esse processo também. Então, eu tô reencontrando valor em muita coisa. E esse pertencimento que ela fala, né? Eu tava tentando entender quem é. Essa voz eu não conheço. Mas, enfim. A primeira eu conheço, essa aí eu não conheço. Mas eu tava tentando. Eu acho que a comunidade dos Somos Madrastas, ela é muito importante, ela foi muito importante para esse movimento de pertencer, falar sobre as coisas, não ter medo, não ter vergonha, né? Muitas mulheres tinham, e muitas mulheres devem ter ainda, assim, até vergonha. Eu lembro de ouvir sobre vergonha da palavra. Aham. Porque madrasta é ruim, porque madrasta vale menos, porque madrasta não importa. E esses dias eu tava. O oposto disso também, né? Esses dias. Eu não sei o que aconteceu em casa. Agora o meu enteado tá morando com a gente, né? O mais velho já morou, agora tá morando o Vicente, de 17 anos. Tem uma treta aí, anota que eu posso contar no próximo episódio. Eu falei pra ele que eu não queria mais ele uma semana em cada casa, né? Falei, chega, cansei dessa vida dupla. E eu não sei o que eu falei, assim, e daí o Rodrigo falou assim: Nossa, tu viu? Que madrasta. Aí eu olhei pra ele e falei assim: Para! Para! Eu não quero mais esses confetes. É normal. Ser uma boa madrasta, ser foda, ser bacana, ser legal, ter empatia, ser uma baita madrasta, é normal já aqui em casa. Porque tu não faz esse outdoor cada vez que eu faço uma coisa massa pelos nossos filhos. Então tu tá falando pra ele ouvir, pra ele, mas não quero mais, ele já sabe que eu sou foda. Daí ele ficou rindo, dele, nossa, entendi. Mas meus amigos que estão escutando sabem que eu já dei algumas broncas em alguns amigos. Quando eu falava, você é uma boa madrasta, né? Uma boa drasta. Não, não, não. Me chame de madrasta, que é o que eu sou. E isso não quer dizer que eu sou ruim. Por causa de você. É a porra do aprender. eufemismo, né? Mas a gente vai ter que encerrar esse Tá episódio. bom, beijo. Não é assim que a gente encerra, Mari. Sabe que eu tenho essa fama? Eu fico 1 hora no telefone com a minha irmã, daí quando é na hora de desligar, eu falo, tá, tchau. Ela, como assim? Eu só Não tem- falei, tipo, olha, Não tem vamos... fechamento. Mana, tem que ter um fechamento. Aí eu falo, tá bom, então é isso, tá bom, tchau. Senão eu falo assim, tá, tchau. E desliga. E desligo. Parece muito grosseria, né? Mas não é. Não, é Só praticidade. tchau, não era pra falar tchau? Tá, Tchau. mas qual é o roteiro aí? Encerra aí, vai. Olha, uma das coisas que eu mais queria trazer para esse podcast é você sair de cada episódio com uma tarefa. Tarefa mesmo. Colocar em prática o que você escutou aqui, porque senão não vale. Não vale só escutar, você precisa aplicar, né? Então, o que eu queria propor para vocês é que vocês escrevam mesmo no papel. Peguem um papel e uma caneta, respira, escreve lá. Desde que eu me tornei madrasta. Me fudi. Não, vai, segue a prof. Obedece ela. Escreve isso no começo e depois continua. Desde que eu me tornei madrasta, eu comecei a ser e deixei de ser, para você começar a se conectar com o que você mudou porque você se tornou madrasta. Será que você quis fazer isso mesmo? Ou você foi seguindo aí o baile, seguindo essa prosa boa de ai, madrasta tem que fazer isso, como a Mari estava falando, né? Ai, tem que fazer, tem que ser, tem que acontecer. Começa a escrever para você.
você começou a fazer o quê? Desde que você se tornou madrasta e deixou de fazer o quê? E aí pra tudo, tá? Para os seus enteados, pra sua família, pra você mesma. Escreve isso pra você, se dá conta. E aí aplica na semana aí, dá uma lida. Vou fazer também, tá? Eu acho que eu vou fazer também. Vamos trazer no próximo episódio? Vamos. Tá No bom. próximo não vai dar, né? Porque a gente vai gravar o próximo agora. Ah, tá. Então, no próximo, no quinto, sei lá. Não sei como é que vai ser isso, mas vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. E talvez não fique tão claro, tá? Então, pega essa semana que você vai escutar esse episódio e fica atenta. Estar atenta muda tudo, né? É uma dica que eu recebi de uma colega, inclusive, que estava num processo super intenso aí de separação, que eu fiquei, e como é que tu sabe que vai dar certo, que não vai, que... Ela falou assim, Vanessa, esteja atenta a você. Mas, nossa, essa coisa de estar atenta é muito bom. Tem uma artista, que é a Julinha Duarte, e ela contou uma vez que ela falou que ela passou... Gente, eu posso estar fazendo muito errado esse exercício, mas eu acho que foi isso. Ela identificou coisas que ela não gostava, e ela foi fazer as coisas que ela não gostava com muita atenção pra entender o que de fato Aham. ela não gostava. E uma das coisas que ela achava que ela não gostava era de manicure. E aí ela foi fazer a mão pra entender por que ela não gostava. E aí ela percebeu que a manicure, ela tem um carrinho pra andar de uma mão pra outra, mas muitas vezes, por praticidade, elas não andam. Então, tu fica com uma mão assim, né? E aí ela se deu conta, fazendo esse exercício de autoobservação, que não é que ela não gostava de fazer a unha, ela não gostava de ficar torta. E aí, percebendo isso, ela conseguiu falar, eu queria fazer a mão assim mesmo, eu queria que você fizesse uma e depois a outra, pra eu não ficar torta. Daí ela voltou a fazer a unha. Então, ela gostava de fazer a unha. Mas o desenho da experiência tinha um atrito que prejudicava ela. Então, eu acho que a autoobservação e essa autoanálise, ela ajuda a gente a entender quais são os atritos que atrapalham a gente chegar onde a gente quer, né? A gente não chega onde a gente quer brigando com o obstáculo. A gente chega onde a gente quer olhando o obstáculo, removendo ou entendendo como passar, tipo o que você fez comigo, pra chegar. Então... É estar atenta. Então, não faz o exercício no automático para preencher uma lista, né? Esteja atenta e às vezes você vai preencher uma coisa. Mas esteja atenta a essa uma coisa nessa semana e comece a se observar. Porque aí a gente sai do automático. Sair do automático é muito importante e esse é o exercício que a gente quer fechar a roda hoje. Então, que bom que vocês estiveram com a gente. Espero que tenha sido uma Bem-vindos à conversa... nossa roda. Tá só recomeçando. E que faça uma boa companhia, né, pra vocês aí. Escute quantas vezes for preciso. E se você ouviu Malhando, você ganhou 7 pontos. Que você não vai trocar por um liquidificador. Que não vai trocar por um liquidificador. Isso é uma piada interna, a gente conta na próxima. A gente conta. Obrigada, Beijos, Mari. gente. Obrigada, gente. Um beijo, até a próxima. Senhoras e senhores. Senhoras. 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 Senhoras.